A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra aqui em Amós 8 e o versículo é o 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errante de um mar até ao outro, mar do norte até o oriente, correndo por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, a Virgem formosa e o jovem desmaiarão de sede. Glórias a Deus e maravilhoso Pai. Bom, nós tivemos aqui a palavra do Senhor que relata que eis que vem o dia do Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e fome de pão e sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Bom, a Bíblia relata que naquele dia, irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus está próximo. Ele vem buscar a sua amada igreja. E nós vemos que naqueles dias, irmãos, a Bíblia relata que o Senhor Jeová enviará fome sobre a terra. Fome não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Bom, nós vemos que a palavra do Senhor está aí posta, digamos assim, quase em todas as esquinas. Tem uma igreja para louvar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, irmãos, que muitas e muitas pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor. De maneira alguma. Tem visto vários e vários convites para as pessoas e a palavra só não, não. Então nós vemos que naquele dia, irmãos, quando vier o arrebatamento, a igreja do Senhor subir, esse povo que rejeita a palavra de hoje em dia, irmãos, eles vão correr de um lado para o outro, para ouvir a palavra do Senhor, que a Bíblia relata fome de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aquele servo de Deus que foi fiel ao Senhor, ele já se encontra lá na glória. Mas aquele que rejeitar a palavra do Senhor, muitas das vezes vai bater de porta em porta onde era uma igreja e não vai encontrar nem pastor, nem obreiro ali para falar da palavra do Senhor, porque a igreja já subiu, já está na glória. Então ele sente fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E diz a palavra que irão errante de um mar até o outro, e do norte até o oriente, correndo por toda parte em busca da palavra do Senhor, e não acharam. Eles não vão achar, irmãos, porque hoje em dia que nós vivemos, estão brincando com a palavra de Deus. Muitas e muitas das vezes, ali pregamos, falamos do amor de Jesus, eles rejeitam. Rejeita porque eu já tenho a minha igreja, porque jamais eu vou sair de lá, porque lá eu já sou acostumado, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro, tanta coisa tem, irmãos. Mas se nós formos analisar, não tem a salvação em Cristo Jesus. Porque ele pode ter um bom carro, ter um bom apartamento, ter dinheiro em vários bancos, uma conta bancária. Mas o importante que é Jesus não tem. Porque muitas das vezes olha para as coisas materiais e não quer deixar as coisas materiais e seguir Jesus. Porque nós vemos, irmãos, que Jesus ele é o dono do ouro e o dono da prata. Mas ele não se apresentou ali com riqueza. Ele se apresentou como pessoa pobre, que nós vemos a palavra que nenhum lugar para nascer ele teve. Nasceu numa estrevaria, ali onde prepararam para ele. Então, a Bíblia diz, irmãos, que ele não ama a riqueza, mas se ama o pecador. E a riqueza, irmão, digamos que a riqueza, se ter a riqueza, não é pecado, não. Desde que você saiba usar aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu.
Porque muitos têm a riqueza, eles esbanjam, às vezes ali com prostituição, muitas das vezes através de jogatina, muitas das vezes até em outros tipos de coisas que desagradam o nosso Deus e Todo-Poderoso. E a Bíblia relata, irmãos, aqui no versículo 9, que vi o Senhor que estava de pé sobre o altar, e me disse, fere os capitéis, e estremeça os umbais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça, e tudo ele e os matarei a espada, até o último dia deles, e fugirão bem dentre eles, não escapará nem o que escapar dentre eles salvará. Irmãos, eles vão querer procurar um lugar para esconder, para se salvar. Mas não adianta, irmãos. Não adianta, porque o Senhor está em toda parte. Mesmo que nós entramos num buraco, cavamos um buraco, escondemos, ou subimos bem lá no alto de uma montanha, Ele está de olho, Pai. Se nós subir lá no alto, vai ficar mais próximo dele ainda, né? Então a Bíblia diz que ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirarão dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer, e se esconder no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, dali os tirarei, e se ocultar aos meus olhos, no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Então não tem escape, irmão, né? A Bíblia diz que naquele dia todos os joelhos se dobrarão perante o Senhor. Não tem maneira de escapar de maneira alguma. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem uma chama no olho que Ele enxerga em toda parte. Não adianta eu querer esconder do meu pastor, querer esconder dos amados irmãos, das congregações, enfim. Eu posso até esconder se eu quiser. Mas uma coisa te digo, que do olho de Deus ninguém esconderá. E da mão do Senhor nenhum escaparão de maneira alguma. Nós vemos que a palavra do Senhor diz, se subir lá no alto, lá no alto esconderá, Deus está vendo. E se descer lá no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderão. Então não tem escape, irmãos. Olha que a palavra do Senhor aqui relata. E quando vinha o Filho do Homem, em sua glória, e todos os santos anjos com os, e então se assentarão na sua glória. Amém? No trono da sua glória. Então, irmãos, quando vinha ali o anjo, e ali o Filho de Deus, e ali vier a sua glória, e todos os santos anjos com eles entrarão e assentarão na sua glória. E todos serão reunidos diante dele, e apartará uns do outro, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porão as ovelhas em sua direita, mas o bode à sua esquerda. Aleluia, Jesus. Então está aí, irmãos. O bode que a pessoa relata é aquele que rejeitou a palavra de Deus, aquele que não quis Jesus de maneira alguma. Esse a Bíblia chama de bode. Tantas vezes teve convite para ir na igreja, receberam a bênção da mão do Senhor. Muitos rejeitaram esse convite, e muitos até foram, irmãos. Até foram, e muitos até ergueu a mão, aceitou Jesus. Mas só foi aquele momento ali que estava dentro da igreja, e nunca mais pôs o pé na igreja. E se tornará pior ainda, irmão, porque ele aceitou, e no mesmo ponto, mesmo tempo, rejeitou a palavra do Senhor Jesus. Então, irmão, nós não podemos rejeitar de maneira alguma. Então a Bíblia diz que naquele dia, irmãos, naquele dia do julgamento, porá a ovelha à sua direita e o bode à sua esquerda. Ali terá uma divisão muito grande, irmãos. E ali diz a Bíblia que muitos, irmãos, naquele dia vai chorar, vai se lamentar, mas oportunidade Deus deu, só que eles rejeitaram. E do mesmo tempo, grande oportunidade teve, e muitas das vezes zombaram do servo do Senhor, da serva do Senhor. E criticaram, e muitos até zombaram e quiseram muitas das vezes até
ameaçar a pastora, ameaçar a serva, até de tirar a própria morte. Aleluia, Jesus. Olha aí, o bode à esquerda e a ovelha à direita. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança e o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glórias a Deus. Tá aí, irmãos. Muitas das vezes somos zombados, somos criticados, muitas das vezes até na parte financeira, né? Somos até criticados e às vezes, muitas das vezes, chamados de crente pobretão, crente que é isso, aquele outro. Cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Porque você anda em situações difíceis. Mas uma coisa temos certeza, irmão, que nós temos Jesus na nossa vida. E esse tempo que nós passamos aqui é um tempo passageiro. Um dia nós vamos ter aquele prazer de herdar o reino do nosso Deus e Todo-Poderoso. E a Bíblia relata que não é para um dia nem para dois, mas sim para a vida eterna. E aquele que for condenado, irmãos, vai ser para a vida eterna, aonde ali vai estar lançado no fogo do enxofre, irmão, junto com Satanás, os falsos profetas. Enfim, aquele que prostituir, aquele que não creu na palavra, aquele que não aceitou Jesus de maneira alguma. Glórias a Deus, é maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus. E nós vemos, Senhor, que esse Deus é um Deus que tudo pode, irmãos. Vamos aceitar a Cristo enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Porque sabemos, irmãos, que a oportunidade é agora. Porque a Bíblia relata, irmãos, que o dia da manhã não pertence a nós, mas sim a Deus. Entregue a sua vida a Deus enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há oportunidade. Depois que descer a tumba fria, não há oportunidade de maneira alguma. Crê na palavra do Senhor Jesus. Eu lanço esse convite a cada irmão e cada irmã que não creu na palavra, que não decidiu aceitar a Cristo como legítimo Salvador da tua alma. Eis aí essa oportunidade em nome de Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração, irmãos, de agradecimento ao nosso Deus e Todo-Poderoso. Grande Deus e maravilhoso, Pai. Eu sei que Tu, Senhor, é um Deus que tudo pode, ó Pai. Oh, meu Deus, é maravilhoso, Pai. Alcança essas vidas, Pai, que muitas das vezes, ó Pai, tem rejeitado a palavra do Senhor. Não crê na Tua promessa, Pai. Muitas das vezes, ó Pai, eles querem, Senhor, oh, meu Deus, tudo de bem, Senhor, mas não quer alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia relata, Senhor, que Deus, Ele não ama o pecado, mas sim ama o pecador. Aleluia. E as pessoas no dia de hoje, irmão, quer a benção, mas não quer o dono da benção. Senhor, cubra essas pessoas com teu sangue, livra de todo mal, que o Espírito Santo de Deus fala mais e mais em cada coração. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus.